estejamos, Pai, nós queremos te adorar e queremos, ó Deus, apresentar um culto ao Senhor, de maneira que ao cultuarmos, ao te buscarmos, ao orarmos, ao, ó Deus, lermos a tua palavra, sejamos pelo Senhor ministrados, sejamos, ó Deus, pelo Senhor trabalhados em nossos corações, moldados, ó Deus, em nosso caráter, termos nossos temperamentos transformados, para melhores, ó Deus, te servirmos, para sermos homens e mulheres que são aperfeiçoados a cada dia, que amadurecem na fé, que crescem diante do Senhor, que crescem no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Abençoa, Pai, para que este culto seja mais uma oportunidade de sermos, ó Deus, abençoados pelo Senhor, mas também de oferecermos a Ti algo que o Senhor aceite. Nós queremos, ó Pai, de todo o nosso coração te adorar, de todo o nosso coração render, ó Pai, as nossas vidas diante de Ti, o nosso coração se derramando, ó Pai, na Tua presença, no Teu altar. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre a vida de cada pessoa que aqui está e trabalha, Senhor, conduzindo-nos, ó Deus, para uma perfeita adoração, um louvor a Deus, como o Senhor és digno e merecedor. Nós te pedimos, ó Deus, e rendemos a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Compartilhar e dividir.
minutinho, nós vamos fazer uma leitura alternada. Essa leitura ela vai ser composta da leitura bíblica e de um hino. Então os irmãos agora fiquem atentos a quem vai falar a leitura e também ao hino. Surgem anjos proclamando, toda a terra Deus louvor, vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Só um pouquinho, irmãos. Nós cantamos outro hino. Desculpa. Eu também erro bastante. Surgem anjos proclamando, paz à terra Deus louvor, vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória a Deus nas alturas. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Vão-se alegres os pastores, infantes celestial, e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Beijo hoje foi dado, mas o céu lhe tem louvor. Ele é o Salvador amado, quem merece o nosso amor.
Queridos, os irmãos sabem que, como batistas a nível de Brasil, temos trabalho que é desenvolvido pela Junta de Missões Nacionais, e ela tem focado em algumas ações e também servido para mobilização junto a algumas situações de risco, de catástrofes. A gente vai assistir um vídeo agora, por favor, Luiz Rafael, se puder deixar separado o vídeo ali, que a gente já vai assistir, que conta para nós um pouquinho, irmãos, um resumo do que os batistas estão fazendo lá na realidade de Minas Gerais. Então é algo que está sendo desenvolvido, liderado pela Convenção Batista Mineira, mas nós temos batistas de várias partes do Brasil atuando ali, comparecendo, inclusive aqui de Curitiba. Nós tivemos irmãos que estiveram participando, de alguma maneira doando e fazendo a realidade tão triste que eles passaram ali ser mudada, ser transformada. Vamos acompanhar o vídeo. Uma barragem cheia de rejeitos de mineração se rompeu hoje à tarde na região central de Minas Gerais e cobriu de lama parte de um distrito da cidade de Mariana. Do alto é possível ver o tamanho da área atingida. Lama e mais lama, onde antes havia mata e um vilarejo com cerca de 200 casas. Muitas foram totalmente encobertas. A ajuda do voluntariado em momentos de crise e de perda muito grande é o que tem ajudado pessoas e famílias inteiras aqui na cidade de Barra Longa. Estamos aqui desde sábado atendendo as famílias. Nós somos um grupo da Convenção Batista Mineira. Nós temos ido às casas fazer a limpeza de cada casa. Sexta-feira, dia 6, eu recebi um telefonema do pastor Márcio Alexandre oferecendo voluntários para estarmos trabalhando aqui em Mariana. E chegou um membro dessa igreja com a notícia de que Barra Longa estava em caos. Então oramos e Deus nos levou para aquela cidade. Para nos ajudar, eles largaram tudo. Eu pensei assim, meu Deus, nada acontece por acaso. Porque na verdade, em Cristo, nós somos todos irmãos. E, no entanto, eu nunca fiz o que os evangélicos fizeram para mim. Se não fosse eles, a gente não tinha como tirar a lama, não, porque é lama demais. Agora, os batistas foram enviados de Deus. Inclusive, esta casa foi limpa por eles, sabe? Eram homens e mulheres, com maior boa vontade. Eu ainda cheguei na minha casa e comentei com meus filhos que tinha um com o rodo empurrando a lama e brincando ainda, sabe? Como se fosse carrinho de brinquedo mesmo e cantando, sabe? Então, eles trabalharam cantando e sorrindo. Eu acho que por isso que o trabalho deles rendeu, porque eles trabalharam muito em Barra. A gente fala a verdade, o pessoal de fora, voluntário, batista, está ajudando muito mais a pessoal da cidade. Porque nós, os flagelados, os atingidos, muitos estavam assim com os braços cruzados, assistindo a dor do outro. Quem pôs a mão na massa foram os batistas. Eles que vieram nos socorrer. Os voluntários aqui estão, e eles estão sendo reconhecidos por todos os moradores, porque aqui fizeram diferença. Nós não podemos ficar indiferentes aos desafios, às necessidades e às carências das pessoas. É preciso agir com firmeza, com presteza e com disponibilidade e de uma forma rápida para abençoar aqueles que estão vivendo os piores momentos de suas vidas. Depois do acidente ter acontecido na quinta-feira, no domingo, meu pastor expôs para a igreja a situação e eu decidi que eu queria vir logo. A gente estava programando uma caravana para partir na quinta-feira, mas eu decidi que eu precisava estar aqui na segunda-feira. Cidades que sofreram um momento de muita dificuldade, mas os batistas vieram para trazer esperança. E eles ajudaram a gente não só braçal, mas até com o psicológico da gente. A sensação de ter cumprido a cada dia, a sensação que eu estou tendo é muito amor e vontade de continuar aqui. Vocês veio de lá chorar junto com a gente aqui. Que é diferente de só ver pela televisão, de só ver pelo celular, de só olhar pelo WhatsApp, pelo meio de informação, mas sim um meio presente. Então essa é a diferença. As igrejas estão falando de Jesus, mas o mundo precisa ver Jesus. E não foi diferente com os membros batistas que aqui estiveram, que aqui estão, porque chegaram trazendo aí a alegria, a fé, a esperança, a força, a coragem, ânimo, uma comunidade que foi afetada como a de Barra Longa.
Batistas mineiros, o que vimos acontecer nestes dias foi algo muito importante para o nosso estado. Aquilo que aconteceu em Barra Longa, nós queremos ver esta mobilização em todo o estado. Muitas outras cidades e lugares precisam ser alcançados. Você sozinho, a sua igreja sozinha, poderá fazer muitas coisas, mas Barra Longa nos ensina que juntos poderemos fazer muito mais, irmos mais longe. Bom, eu acho que nós somos de uma geração muito contestadora e que a gente mais pensa do que age. E acho que Deus tem um chamado para que os jovens possam agir também. Por isso, precisamos olhar para o estado de Minas Gerais de maneira coletiva e poderemos, desta forma, transformar famílias, pessoas, sociedade. Contamos com você nesse grande projeto que é avançar sempre e retroceder jamais para que o nosso estado seja alcançado pelo Senhor Jesus. Barra Longa precisa da sua ajuda. Queremos plantar a primeira igreja batista em Barra Longa. Para tanto, a sua parceria é fundamental. A parceria da sua igreja vai nos ajudar a viabilizar este grande projeto. Foram dias notáveis que o Senhor impactou a vida daqueles moradores. Mas agora precisamos influenciá-los com as boas novas do Evangelho. Precisamos plantar uma igreja sadia, uma igreja viva naquela cidade. Venha conosco, aqui embaixo da tela, o nosso contato. Eu aguardo você para que juntos possamos enviar o primeiro missionário que Barra Longa vai conhecer na sua história e você vai fazer parte deste lindo projeto. Amém, irmãos? Você prestou atenção onde é que estava acontecendo aquele culto? Na igreja matriz, igreja católica matriz lá da cidade de Barra Longa. E o coral que estava cantando é o coral da Cristolândia. Então realmente é algo que mexe com o nosso coração. E sabemos que nós estamos fazendo isso, irmãos. Sim, nós também. E IBNM, pois afinal de contas, temos participado da obra de missões, temos ajudado a manter os missionários e que nós possamos continuar fazendo mais. É óbvio que, devido à distância, nem todos podem se locomover e estar ali, mas a oração, a oferta, a contribuição, com certeza faz grande diferença e que nós possamos prosseguir para que essa obra possa ser realizada ainda cada vez mais. O trabalho só começou. O que está acontecendo hoje lá realmente é algo que deixa muito claro que só começou, algo maravilhoso que ainda precisa ser na continuidade realizado. A Igreja Batista Novo Mundo, irmãos, tem o privilégio de viver momentos sempre especiais, e é interessante que Deus tem sido muito misericordioso e bondoso, que praticamente quase todos os cultos, alguma coisa especial sempre está acontecendo. De certa forma, tudo é especial, porque quando nós oferecemos para Deus, precisa ser feito com o nosso coração e de uma maneira muito especial. Mas Deus nos dá a oportunidade também de nos alegrarmos com aqueles que se alegram. O que vocês viram ali dos batistas brasileiros lá no estado de Minas Gerais é chorar com os que choram, é estar junto das pessoas nos seus momentos mais difíceis, mas também se alegrar com os que se alegram. E dentre estas alegrias, nós temos o privilégio de se alegrar com aquelas crianças que Deus tem acrescentado, daquelas crianças que têm vindo ao mundo. Nós estamos em época de Natal, e o Natal é uma data muito comemorativa, e ela é especial porque ela fala do nascimento de um bebê. Sempre que chega um bebê, é sinal de esperança. Sempre que chega uma criança nova, é sinal de esperança. É oportunidade de nova vida. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, aqueles que têm tomado a água aqui do Novo Mundo, né? Né, minhas irmãs? Essa semana eu vi que mais uma irmã está grávida. Eu não sei se eu sonhei, alguma coisa assim, ou pode ser uma profecia, irmãs. Estejam atentas aí, né? A Kelly, isso mesmo.
A Kelly também está grávida. Então é a 7ª? A 6ª? Olha que é a 7ª, hein? O que? Ah, tá lá, Kelly. Muito bem. Mas, irmãos, Deus nos surpreendeu hoje com um pedido. Eu fiquei feliz quando recebi uma mensagem da possibilidade de nós fazermos a apresentação do Mateus. Quem que é o Mateus? Mateus é filho da irmã Gislaine e do irmão João. E eu quero, nesse momento, convidar para que eles cheguem mais aqui à frente. Daqui a pouco eu vou chamar a família toda, mas, por favor, cheguem mais aqui à frente, queridos. A irmã Gislaine, para quem não sabe, queridos, é membro da nossa igreja. Ela é filha do irmão Antônio Caetano, já está morando em Santa Catarina há uns 3 anos? 6 anos. Há uns 6 anos, né? Mas ela ainda é membro aqui da nossa igreja. E eles, por algumas razões, estiveram aqui nesse final de semana, e aí eles fizeram contato com a Fábio e perguntaram se poderia fazer a apresentação do Mateus, né? E aí, com alegria, eu disse, com certeza, vamos organizar. Como foi um pouco em cima da hora, não deu tempo da gente fazer aquele vídeo bem elaborado. Não estou menosprezando o seu trabalho lá, viu, Luiz Rafael, né? Mas a questão do certificado também, mas depois a gente vai mandar para eles todo aquele material que a gente recebe. Passa as fotos para a gente lá, Luiz. Antes mesmo de ter nome e abrir os meus olhinhos, o alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial que Deus fez para mim. Cercado de amor, de calor, minhas mãos eram tão pequeninas, meus pezinhos inseguros ainda, mas no peito meu coraçãozinho já mostrava que o milagre do nascer, do viver, do existir, outra vez acontecer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Quando eu se envelhecer, pois Ele me fez nascer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Quando eu se envelhecer, pois Ele me fez nascer. As crianças ocupam um lugar muito especial no coração do Pai. Ok, quero convidar ao casal para subir aqui em cima, e os familiares também, queridos, avós, tios, toda a família que está presente aqui, vem aqui à frente. Vamos nesse momento erguer a nossa voz ao Senhor, agradecer a Deus pela vida do Mateus. Pode subir aqui, por gentileza, ali pelo cantinho. Quando a Gislaine está contando aqui que ele nasceu prematuro, com 1,3 kg, isso? Então, graças a Deus por estar aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Quando nós vemos um bebezinho que já vem ao mundo enfrentando muitas lutas e dificuldades, com certeza nós precisamos reconhecer a graça e a bondade de Deus sobre a vida da criança e também cremos que Ele há de escrever uma bela história. Os irmãos já me ouviram falar muitas vezes e me verão falar, se Deus assim quiser, quando estamos no momento de apresentação de bebê, é que essa criança, ela tem o potencial para ser um grande homem, mas para ser uma pessoa que simplesmente vai passar a ser mais alguém que vem ao mundo. E nós sempre oramos pedindo que Deus use, para que seja alguém que traga a paz do Senhor, seja usado por Deus para transformar a realidade, para mudar a realidade na qual ele vai viver, para que ele seja bênção na vida de todas as pessoas com quem ele conviva. Amém, irmãos? Que assim seja, né? Nós vamos nesse momento orar, agradecendo a Deus pela vida do Mateus. Está aqui a mamãe, a Gislaine, o João, o pai. Vocês, queridos, com certeza têm o desejo de ensiná-lo também ali nos caminhos do Senhor. Que assim seja. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês como família, tá bom? Vamos colocar em pé, meus irmãos? Isso mesmo, Carlos. Eu já ia te chamar. Ainda não chegou a hora do seu Mateus, né? Mas vai chegar, se Deus assim quiser e permitir. Estenda a sua mão, querido. Senhor, nosso Deus e Pai, ficamos muito alegres, ó Deus, pela vida do Mateus. E neste momento eu consagro este bebê ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor o abençoe, ó Pai, em toda a sua trajetória de vida. Que ele seja bênção, ó Pai, que ele faça a diferença. Que o Senhor abençoe a sua saúde física, emocional, espiritual, ó Deus, intelectual, todas as áreas da vida dessa criança. Nós colocamos nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor o abençoe, ó Pai, para que ele seja, ó Deus, um elo de união da família e principalmente diante do Senhor, Pai. Que a tua graça esteja sobre ele constantemente. Pedimos a tua bênção, ó Pai, em todos os sentidos, para que ele possa crescer, ó Deus, de forma saudável e principalmente na estatura e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós pedimos assim as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Vamos continuar orando agora pela família, querido. Estenda mais uma vez a sua mão. Pai amado, é um prazer, uma alegria sabermos, ó Deus, que uma família se coloca na tua presença para, neste momento, ó Deus, apresentar o seu filho, ó Deus, ao Senhor. Intercedo pela vida da Gislaine, Pai, como esposa, como mãe, para que ela possa, ó Deus, ser usada pelo Senhor para cuidar desta criança, que com certeza já tem feito com amor, com carinho, mas que também seja, ó Deus, debaixo da tua orientação. E que ela possa, Deus, ensiná-lo a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Abençoa, Deus, o João como pai, como esposo, para que como família, Deus, eles possam fundar, ó Deus, e estabelecer, ó Deus, o seu lar, a sua história de vida sobre a tua palavra, sobre Jesus Cristo, que é a rocha inabalável. Abençoa, Senhor, esta família, Pai, nós colocamos ela nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, os familiares que aqui estão também, para que possam, ó Deus, ser bênção na vida do Mateus, ó Pai, poder ajudar, ó Deus, a orientá-lo, a educá-lo e a conduzi-lo, ó Deus, nos caminhos do Senhor. Nós pedimos a Deus assim as tuas misericórdias e as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Aguarda só mais um minutinho, a igreja pode se assentar. Eu quero convidar, Marisa, já está aqui. Tem um presentinho que a igreja vai entregar para vocês, que é a Bíblia do bebê, para que vocês possam educá-lo, né? Nos caminhos do Senhor e tendo a palavra de Deus constantemente. Amém? Deus abençoe. Parabéns aos vovôs, a vovó, ao vovô. Uma alegria estarmos juntos aí. Deus abençoe, queridos. Amados, a Igreja Batista sempre trabalha de uma maneira democrática, e eu quero pedir ajuda de alguns irmãos aqui. Quem se habilita? Pelo menos 4 pessoas para facilitar rapidamente aqui. 4 irmãos. Distribui uma cópia, um tiquezinho desse aí para os nossos irmãos, principalmente para os membros e também os demais que aqui estiverem.
é só uma consulta, irmãos. Na verdade, é um plebiscito que vai direcionar a igreja a tomar uma decisão. O domingo, dia 25, que é o culto de Natal, que é o dia de Natal, será uma sexta-feira. Nos anos anteriores, nós tivemos o culto de Natal do dia 25, nós tivemos uma frequência bem pequena. E como esse ano ele ainda junta com o final de semana, nós queremos consultar os irmãos da igreja se nós devemos realizar o culto no dia 25. Então, por favor, coloque um xizinho ali se você pretende participar desse culto, para que nós possamos fazer um levantamento e a igreja então encaminhar a decisão se deve participar ou não. Você pode entregar essa fichinha junto no gasofilácio, ou deixa lá atrás naquela mesa lá do fundo, ou entrega para algum dos irmãos ali atrás também. Depois, no final do culto, você pode fazer isto. Mais uma palavra rápida ainda, meus irmãos. Dia 2 de janeiro, Christian, chega aqui do meu lado, Christian. Dia 2 de janeiro, nós teremos um mutirão aqui na igreja, irmãos. Presta atenção, viu? Que dia que vai ser? 2 de janeiro, é um sábado. Significa que a gente vai começar o ano trabalhando. Nós vamos ter um mutirão aqui na igreja para começarmos as obras de adequação do templo aqui, para colocarmos mais 100 cadeiras, mais 100 lugares aqui no templo. Vai lá, Cristian. Irmãos, boa noite, graças a Deus, amém? Dia 2 nós teremos um mutirão e nós contamos com a presença dos irmãos, principalmente. Será a primeira etapa que será quebrada as paredes de dentro do templo, do batistério. Então, quanto mais pessoas virem, mais rápido e menos força nós faremos, né? Então, juntos nós podemos bem mais. Então, nós estamos contando com a presença de vários irmãos. Quem tiver essa disponibilidade no dia 2, poder estar aqui a partir das 8 horas da manhã, por favor, confirme o seu nome, né? Você será muito bem-vindo. A obra de Deus não pode parar de crescer e somos nós que faremos isso. Amém? Não só bem-vindo, como necessário, né, Cristian? Aqui no dia 2 de dezembro. Você que ainda não colocou o seu compromisso, o seu alvo de fé financeiro, você tem esse carnezinho que você pode utilizar para você se organizar. É só um método de organização para que você possa se programar e participar ofertando. São 10 parcelas, começando em dezembro até outubro do ano que vem, ou da melhor maneira como você assim desejar. Mas o nosso alvo, queridos, é alcançarmos 80 mil reais para podermos fazer todas as adequações necessárias aqui nas instalações do templo. Lembrando que cerca de 50 mil reais desses 80 são investimentos em equipamentos que depois podem ser reutilizados, não ficarão imobilizados aqui no espaço. Então esse cuidado a igreja também tem tido e nós precisamos avançar. Vamos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor nesse momento, cantando o hino, ó Deus, venho te agradecer. Vamos agradecer a Deus, irmãos, por tudo que Ele tem nos dado, e enquanto você canta, você também poderá consagrar a Deus seus dízimos e ofertas. Permaneça para logo após nós orarmos ao Senhor. Oh Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti, de tudo que tenho que eu possa trazer o melhor sem pedir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter.
Você que trouxe seu dízimo e oferta, volte aqui à frente para nós orarmos, agradecendo a Deus, consagrarmos a Deus esses valores. Se você tem algum motivo de oração, por favor, venha aqui também para nós intercedermos. Compartilhei hoje pela manhã com a igreja que nesta semana nós tivemos mais uma perda de um membro da nossa igreja que veio a falecer. Foi a irmã Alice Uniabe, mais conhecida, né, por ser japonesa. Então ela já tinha uma idade avançada e essa semana ela veio a falecer. Eu, graças a Deus, dei a oportunidade de poder estar com a família lá no momento do velório, pude dar uma palavra no velório, orar com eles ali. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas, a maioria de origem japonesa. Segundo eu conversei com uma das netas dela, nenhum deles era evangélico, apenas ela era evangélica na família, e eu pude então trazer uma palavra para eles ali naquele momento e intercedermos por ela. Nós vamos orar para que Deus continue a consolar e confortar a família da irmã Alice, também a família do irmão do pastor Kaiser, André Barbosa Kaiser, que era da Igreja Batista Jardim Pinheiros, faleceu na sexta-feira, um homem de Deus, um amigo meu, muito conhecido no meio batista aqui de Curitiba, do Paraná, tinha 58 anos, veio a falecer com rompimento da veia aorta. Então são alguns fatos aí acontecendo. E hoje, um outro pastor foi internado com problema de AVC também, o pastor Levi Braga. Alguns o conhecem também, é pastor bastante conhecido. Então nós vamos interceder pela vida destes irmãos, continuarmos orando pela vida da irmã Maria Dária, para que Deus manifeste a sua graça, o seu poder sobre a vida destes queridos. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, agradecidos a Deus pela contribuição, pela dedicação dos Teus filhos e filhas através dos dízimos e ofertas. Abençoa, Pai, supre todas as necessidades e faz com que sejam multiplicados estes recursos de tal maneira, Senhor, que nós possamos fazer além daquilo que a matemática possa nos afirmar. Que pela fé nós possamos avançar, possamos, ó Deus, também dedicar com amor, com alegria, ofertas, ó Deus, para o sustento da obra, para a expansão da obra, para o sustento, ó Deus, da obra missionária. Precisamos, ó Deus, fazer ainda muito mais. Abençoa, Senhor, todo o trabalho que tem sido realizado lá em Minas Gerais, aquelas famílias que estão sendo atendidas, ó Deus, pelo trabalho, pela mobilização missionária dos batistas, ó Deus, do Brasil ali. Continua a abençoar todos, ó Deus, que estão envolvidos nessa obra, Pai. Neste momento eu quero Te agradecer também, ó Deus querido, porque nós temos recebido de Ti o sustento, o alimento, a provisão, e eu rogo ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre todos que aqui estão, Pai, ó Deus querido, trazendo o alimento, o pão de cada dia, saúde, disposição para trabalhar, saúde física, emocional e espiritual sobre a vida do Teu povo. Aqueles pedidos, ó Deus, que neste momento estão sendo apresentados ao Senhor, eu rogo a Ti, ó Pai, atua, comparece, intervenha de forma sobrenatural. Nós pedimos a Deus as Tuas bênçãos e o Teu mover, ó Pai, sobre a vida da Tua igreja e sobre a vida de todos que aqui estão. Nós assim oramos agradecidos e pedindo as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, continuem em pé. Adoração,
da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. A Ele que é digno de todo louvor e adoração, nós vamos também dizer Hosana. E essa música diz, lá no finalzinho dela, diz: limpa o meu coração. E aí quando nós vamos olhar o Salmo 24, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem é que pode ir até esse monte? Então, quem é a presença do Senhor? Aquele que tem mãos limpas. Que possamos estar assim diante do Senhor, com o nosso coração limpo, com as nossas mãos limpas, e dizendo: Senhor, limpa o meu coração, porque eu quero dizer Hosana, eu quero louvar ao Senhor com o meu coração e com as minhas mãos limpas. Porque aí o Senhor vai achar eu realmente um adorador que adora em espírito e em verdade. Então adore ao Senhor, dizendo: Senhor, Hosana, Hosana nas alturas, mas que a minha adoração seja verdadeira todos os dias. Com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar. Vai, então canta, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Abre os
teus olhos para eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Amém. Os irmãos podem sentar por um instante, as crianças aqui à frente. Vou pedir a Vanessa que esteja orando com elas. Vamos orar então? Pra gente ir lá pra nossa sala? Bem junto aqui, todo mundo. Eu vou orar e vocês repetem comigo, tá? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por esse culto. Abençoa a nossa lição, que possamos aprender sobre a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para que você fique em pé só mais uma vez, enquanto nós cantamos a música Quão Grande é o Meu Deus. Quão grande o Senhor tem sido nas nossas vidas todos os dias, quão grandes coisas Ele tem feito nas nossas vidas, quão grandes maravilhas Ele tem feito. E por isso nós podemos dizer, Senhor, quão grande é o Senhor, quantas maravilhas o Senhor tem feito. E quantas vezes nós reclamamos de tantas coisas, e esquecemos de quantas coisas o Senhor tem feito por nós, porque Ele é um Deus grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você pode declarar novamente? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande É o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. com esplendor de Rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria Luz, e as trevas vão fugir. tremer com sua voz, Tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
é o meu Deus. Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é meu Deus. Grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Senhor, que as pessoas possam ver através de nós quão grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que as pessoas possam ver em nós um reflexo de Jesus e ver como o Senhor transforma a vida, como o Senhor muda e faz tantas coisas que muitas vezes não acreditamos e sabemos que é o milagre do Senhor sendo feito nas nossas famílias, na nossa vida, na nossa igreja, onde nós estamos, ó Pai. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem transformado dia após dia famílias, tem transformado pessoas, e nós queremos clamar ao Senhor, ó Deus, que as pessoas possam ver quão grande o Senhor é e quão maravilhoso o Senhor é, quão poderoso o Senhor é e quantas coisas o Senhor pode fazer pela humanidade, pelas pessoas do nosso país. As pessoas precisam saber que o Senhor é um Deus grande e poderoso que pode transformar, ó Deus. Em nome de Jesus, o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos ser usados pelo Senhor e mostrar quão grande é o Senhor, ó Deus. E que possamos sempre, ó Deus, clamar ao Senhor e buscar o Senhor todos os dias, para que possamos realmente mostrar o Senhor através das nossas vidas, ó Deus. Nós nos colocamos nas Suas mãos. E mais uma vez, Senhor Deus, nós queremos dizer ao Senhor: quão grande é o Meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Amém? Somos para Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos declarar, porque Ele é grande e a sua misericórdia, o seu amor não tem fim. Grande é a sua misericórdia, infinita é a sua misericórdia e nós precisamos dela todo o tempo. Quantos aqui são do tempo do Snoopy? Tem alguns aí, né?
o Snoopy, os amigos do Snoopy, né? Charlie Brown. Achei interessante que aquela... Quem é que canta aquela lá? É meu amigo Charlie Brown? Benito de Paula. Benito de Paula. Tem uma música que ele canta lá, é meu amigo Charlie Brown, e daí eu ficava curioso, mas por que será que ele canta essa música, né? Eu estava ouvindo uma reportagem, ele disse que ele fez essa música por causa do Charlie Brown mesmo, por causa do desenho. E está lá o Charlie Brown conversando com a Lucy, dizendo assim: por que temos que ser bons uns com os outros somente no Natal? Por que não podemos ser bons com os outros todos os dias? Não é verdade que nessa época do ano aparece um monte de papais noéis, de benfeitores, de pessoas cheias de vontade de ajudar, de fazer alguma coisa diferente? E realmente, muita coisa que é feita é louvável, né? Muitas ações aí precisam e merecem ser destacadas, mas todos nós também sabemos que muitos se aproveitam da oportunidade e, de fato, o objetivo e a razão principal, ela não é contemplada. Quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, significa que durante a nossa vida, durante todos os dias do ano, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos ao semelhante, ao próximo como a nós mesmos, nós servimos, nós procuramos agir em prol do bem-estar do outro. Agir com uma boa educação, cumprimentar as pessoas quando você chega no recinto, quando você está com alguém. Existe um princípio por detrás deste processo de aculturamento, de aprendizado, que todo ser humano recebe no sentido de ser educado. Tem alguns que dizem assim, que Jesus salva, mas não dá educação, né? E é bem verdade. O fato é que nós precisamos entender que o princípio da boa educação, da gentileza, de ser agradável no trato, na maneira como se relacionar com as pessoas, ela não pode ser apenas quando você tem algum interesse. E você pode identificar que existem momentos em que algumas pessoas que geralmente elas não são amáveis, geralmente elas não são agradáveis no seu jeito de se relacionar e de se comportar. Mas quando ele precisa do outro, quando ele vê algum interesse naquele relacionamento, ele acaba sendo cordial, ele acaba estendendo a mão, ele acaba fazendo algo diferenciado, mas porque na verdade ele está interessado no trabalho que ele está desenvolvendo. Então, por causa às vezes do seu trabalho, ele procura ser cordial, ele procura fazer o bem para com as pessoas. Fazer o bem para com as pessoas, desenvolver amor, relacionamentos agradáveis e saudáveis, não podem ser apenas nas épocas de Natal, festas de Natal. É interessante que nós temos em nossa sociedade já impregnado essa cultura das festas, né? Então as famílias se reúnem, mas a ênfase maior e da maioria das famílias não é necessariamente para celebrar o nascimento de Jesus. Qual tem sido a sua participação? Quando a sua família se reúne para celebrar o Natal, quando você se reúne com as pessoas com quem você convive, qual é a sua participação naquele processo lá? Você procura conduzir as pessoas, encaminhar as pessoas para refletir sobre a mensagem do Natal? Pensar sobre o momento do Natal? E às vezes, irmãos, a gente deixa para falar no momento em que não tem muito tempo para falar. Esse ano eu quero fazer alguma coisa diferente na casa dos meus familiares. Nós temos duas oportunidades. O primeiro é com a família do meu lado, dos meus pais, e no outro dia com a família do lado da Neuza, a família Maia. E do lado dela, a maior parte das pessoas estão longe de Cristo. Então a gente sempre procura dar uma palavra, só que eles pedem para que eu ore e fale, sabe em que momento? Na hora de comer. Aí está todo mundo em volta da mesa, os churrasqueiros estão lá
mexendo no fogo, e aí você fala, o pessoal presta atenção, irmãos. A maioria não, as crianças ali estão ali ansiosas para que logo você libere um negócio para comer. Nós temos que aproveitar essa oportunidade, irmãos, porque a gente não sabe se a gente vai ter outra oportunidade. A gente não sabe se a gente vai chegar no Natal de 2016. É ou não é verdade? Talvez nós cheguemos, mas e as outras pessoas? Será que chegarão? Será que você que ainda tem pai e mãe, será que talvez esse não seja o último Natal que você vai passar com eles? Vai passar com elas? Com seus irmãos, com parentes, amigos? Nós temos que valorizar as oportunidades, irmãos. O tempo é algo que se vai e nós nem sempre valorizamos e aproveitamos de fato como deveríamos aproveitar. Eu quero pensar nessa noite sobre esse tema. Deus sempre faz a sua parte. A mensagem do Natal é uma mensagem clara de que Deus fez a parte dele e que Deus faz a parte dele. Então a sua participação, o seu trabalho, a sua contribuição e nesse processo precisa ser também considerada, porque Deus faz sempre a sua parte. De que maneira nós podemos considerar isso? Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 1. Para facilitar e também ajudar na sua circulação sanguínea, se coloque de pé mais uma vez. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Gálatas capítulo 4, versos de 1 a 7. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Por favor, irmãos, leiam a parte em negrito ali, todos juntos. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amado Deus, diante da Tua palavra, Senhor, nós pedimos e suplicamos, fala aos nossos corações, dá-nos a compreensão, ó Deus, das Escrituras, de maneira, Senhor, que possamos entender, compreender que a mensagem do Natal, a mensagem que nós pregamos a Deus por ocasião do mês de dezembro, em que a ênfase sobre o Natal se recai, nós queremos a Deus ir além e queremos entender também um pouco mais das profundezas, ó Deus, das verdades, da teologia, daquilo que nós acreditamos, de maneira que a nossa fé esteja bem alicerçada, que a nossa fé esteja, ó Deus, realmente fundamentada, enraizada na Tua palavra, para que, ó Deus, quando formos, os nossos ouvidos, ó Deus, estiverem sendo assediados por mensagens, por conceitos, por palavras, por filosofias, por ideologias, por sofismas, ó Deus, que não são aquilo que realmente a Tua palavra nos apresenta, nós saibamos, ó Deus, discernir e rejeitá-los, saibamos discernir e contra-argumentar, mostrando a Deus o que de fato é a verdade. Por isso eu peço, Deus, a Ti, nos abençoa na compreensão da Escritura. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Esse texto, irmãos, ele está numa das cartas que o apóstolo Paulo escreveu a uma região, não era uma cidade. Gálatas era uma região que compreendia pelo menos 4 cidades importantes. E nesse processo de escrever a região da Galácia, ele mostra aquelas pessoas que já conheciam o Evangelho,
que lhes estava sendo apresentado um outro evangelho. Se você observar no capítulo 1, versículo 8 dessa carta, Paulo vai dizer assim: mas se um anjo do céu descer e vos pregar um evangelho que não seja este que vos anunciamos, seja considerado por vocês maldito. Em alguma tradução vai dizer assim, seja anátema, ou seja, seja considerado como algo profano, algo maldito, porque o evangelho que o apóstolo Paulo pregou àquelas pessoas estava sendo deturpado por vários outros que chegavam e diziam que além da fé em Cristo Jesus, era necessário as pessoas fazerem boas obras. Então eles estavam aprendendo e ouvindo o seguinte: você precisa crer em Cristo, você precisa professar a fé em Jesus Cristo, mas se você não fizer boas obras, você não será salvo. O outro dizia que além de crer em Cristo, você também precisava cumprir com as obras da lei. Ou seja, era preciso guardar todas as leis cerimoniais do Antigo Testamento, era preciso guardar o sábado, as luas, as festas, as semanas, todos aqueles preceitos cerimoniais do Antigo Testamento que eram dados a Israel, também agora precisavam ser praticados por aqueles que haviam confessado a Jesus Cristo. Era preciso que as pessoas se circuncidassem. Então, uma série de eventos e de rituais judaicos estavam sendo colocados como necessários para a fé em Cristo. E o apóstolo Paulo então vem dizer para eles, vem mostrar para eles que não deveria ser dessa maneira, não deveria ser dessa forma. Ele diz ali no versículo 10: guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Irmãos, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma provação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo para eles o seguinte: olha, o evangelho que eu já preguei, que vocês já aprenderam, que já lhes foi ensinado, vocês agora estão voltando aos velhos rudimentos da vida antes de Cristo. E ele vai dizer assim: parece que foi em vão o trabalho que eu fiz entre vocês. Paulo estava, em outras palavras, dizendo o seguinte, queridos, que o que eles estavam sendo incentivados a fazer era voltar à religiosidade, algo do qual hoje nós continuamos sendo alvo. Há muitas pessoas que celebram o Natal por razões óbvias, dentre elas o comércio, dentre elas a conveniência. Afinal de contas é bom, ganha presente, dá presente, cria aquele momento festivo, um momento alegre e tal. Outros celebram o Natal por uma questão religiosa. É uma data importante no calendário cristão. Alguns consideram como a data mais importante do calendário cristão. E se eu disser para você que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, você vai cair da fé? Ainda bem. E se eu disser para você que ele nasceu provavelmente na época do mês de abril, e que ele deve ter nascido no ano 6 antes de Cristo, você sabia disso? Provavelmente Jesus nasceu no ano 6 antes de Cristo. Como é que é possível isso? O próprio Cristo ter nascido antes de Cristo. É que houve uma mudança no calendário gregoriano, e quando houve essa mudança ali, eles acabaram perdendo alguns dias. Provavelmente é cerca aí, alguns anos. Então provavelmente a data zero, ela tem acontecido 6 anos antes de Cristo. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque na verdade não importa o calendário. Não importa se é 25 de dezembro, se é 1º, 4, 5, 15 de abril. E graças a Deus, irmãos, que a gente não tem essa data de forma precisa. Porque as pessoas, elas criam objeto de adoração nas coisas mais simples. Se as pessoas fizeram objeto de adoração e tentam fazer objeto de adoração, o sudário, elementos da época lá dos dias de Jesus, imagine, meus irmãos, se algumas coisas fossem deixadas por Deus
a idolatria seria em cima do calendário, a idolatria seria em cima de muitas outras coisas. Então, na verdade, não importa aqui, não está em xeque, o mais importante não é essa questão da data, do período. Agora, como cristãos, é importante sim, nós temos um momento para celebrar a vinda de Jesus a este mundo. Agora, nós não podemos ficar fixos no calendário e no que se refere ao nascimento de Jesus, porque a obra de Cristo, ela se completou na cruz e na ascensão. Sem a cruz e sem a ascensão de Cristo, a sua obra estaria incompleta. E Jesus a fez de forma plena. Deus fez a sua parte. Deus sempre faz a sua parte, irmãos. Trazendo agora, numa linguagem um pouco mais do nosso dia a dia, é importante nós vermos, e o texto nos apresenta ali, que Deus fez a sua parte. E vindo a plenitude dos tempos, Deus fez a sua parte. João 3,16, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus já fez a sua parte. Nós precisamos considerar qual é a nossa participação. É interessante que não tem como, irmãos, fazer uma pregação como essa sem passar pela teologia. Não tem como a gente não esbarrar em algumas doutrinas que nós cremos e o povo cristão acredita, e dependendo da tradição cristã, você acredita de uma maneira e de outra. Quando eu afirmo que Deus faz a sua parte, eu já estou dizendo que eu não sou calvinista, porque eu estou dizendo que o ser humano também tem uma parte a ser feita. Aqueles que são calvinistas acreditam que o ser humano não tem parte alguma, não participa de nada, de processo nenhum, é tudo Deus que determina. Deus elege, Deus escolhe os eleitos para os salvos, e aqueles que estão perdidos simplesmente são condenados. Essa é a doutrina calvinista. Quando eu digo que Deus faz a sua parte e nós teremos que fazer a nossa parte, nós já estamos entendendo que há uma outra interpretação de uma verdade bíblica. Agora, na ênfase, na essência, nós não podemos divergir. E na essência, meus irmãos, nós observamos o seguinte, que sim, Deus fez a sua parte, e nós veremos aqui de que maneira Ele assim o fez. Quando nós olhamos para esse texto bíblico e verificamos essa verdade que Deus sempre faz a sua parte, é importante nós entendermos que Ele faz a sua parte no tempo certo. Deus não se atrasa nem chega adiantado. E quando a gente busca fazer a vontade de Deus, as coisas vão acontecer no tempo certo. Eu comentei esses dias, não faz muito tempo, e quando a igreja estava em processo de sucessão pastoral aqui na época do pastor Dálvio, quando a igreja escolheu, na época, fazer o convite ao pastor Dálvio, a liderança denominacional que estava ajudando, participando na época, chegou a conversar comigo, perguntando se eu gostaria de participar do processo de sucessão pastoral naquela época. Eu estava em 4 Barras, e eu creio, meus irmãos, que não era aquela época para eu estar aqui, tanto que isso se confirmou. Eu creio que no tempo certo as coisas acontecem, e nós chegamos aqui no tempo de Deus. Às vezes nós queremos apressar as coisas, às vezes nós queremos que as coisas aconteçam num tempo diferente, e geralmente nós queremos que as coisas aconteçam para antes de ontem, já queríamos que tivesse acontecido, e a gente precisa então saber administrar e gerenciar esse sentimento com relação à questão do tempo. Muitas vezes nós queremos fazer como aquele camarada ali, queremos mudar as horas, atrasar ou adiantar, dependendo da nossa necessidade, dependendo do que nós queremos. Se estamos sofrendo, queremos que seja abreviado esse sofrimento. Se estamos no período de férias, queremos que o período aumente mais. Já pensou se a gente administrasse o tempo assim? Eu estou de férias, o dia vai demorar mais tempo a passar. Eu estou no trabalho, eu vou encurtar o dia, encurtar as horas. Lembra daquele filme Clique? Que o cara vai mudando no controle remoto e vai passando
principalmente os momentos difíceis, ele vai passando, vai passando, vai passando. E ali o filme traz uma lição mostrando que de fato nós temos que viver cada momento da melhor maneira possível. A palavra de Deus nos diz ali em Gálatas capítulo 4, versículo 4, irmãos, que vindo, porém, a plenitude dos tempos. O que significa essa plenitude dos tempos? Significa, meus irmãos, que Deus preparou o mundo para receber Jesus. O mundo foi preparado, a história foi preparada para que o Messias chegasse. Quando Jesus veio a este mundo, irmãos, foi num tempo onde já se havia uma linguagem que favorecia a pregação do Evangelho a muitas nações. A língua que predominava era a língua grega. Então, para que a língua grega já tivesse predominado, foi necessário acontecerem alguns eventos históricos, desde lá de ascensão de Alexandre o Grande, avançando sobre os muitos países que ele conquistou, aqueles outros fatos que se sucederam depois, enfim, toda a cronologia da história, ela se preparou e no tempo oportuno, Jesus Cristo veio a este mundo. Jesus não veio nem antes e nem depois, Jesus veio no tempo certo. Agora, trazendo para a nossa realidade, existem, meus irmãos, tempos diferentes na vida de cada um de nós. Existem os processos de amadurecimento, os ciclos que fazem parte da história de uma pessoa. Ela nasce, vem para uma família, começa a crescer, e aí tem todo aquele processo lá de dependência intensa dos pais, enquanto é bebezinho, né? Como o Mateus ali, depende de tudo. Aí a criança vai crescendo, vai engatinhando, começa a andar, começa a falar, começa a expressar suas opiniões, começa a expressar suas vontades, os seus desejos, e aí nós precisamos educar essas crianças, conduzi-las, orientá-las, para que elas possam andar nos caminhos do Senhor. Mas todo ser humano tem o livre-arbítrio e a possibilidade de decidir crer ou não em Cristo Jesus. É o que nós cremos. E aí que vem também a nossa parte. Deus faz a parte dele. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. É preciso que as pessoas creiam nele. E no tempo, esse tempo também de fé é algo que também precisa ser observado. Tem pessoas, meus irmãos, que elas ouviram o Evangelho uma, duas vezes, entregaram sua vida a Cristo Jesus e desde então estão servindo. Tem outras pessoas que ouviram e demorou anos para se decidir. É o tempo de cada um. Agora, eu não estou dizendo que essa pessoa não venha perder a oportunidade, é possível. Alguns perdem sim a oportunidade. Por isso que a Bíblia vai dizer em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, enquanto é possível. Então não se engane. Tem muitas pessoas que estão aí orbitando longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor. Nós não sabemos do que será da nossa vida amanhã. Não sabemos quantas oportunidades nós teremos. Deus sempre faz a sua parte no tempo certo, irmãos. Existe alguma situação específica na sua vida que você está aguardando acontecer? Você está orando, você está clamando, está pedindo? Deus tem feito a parte dele. Isso nós precisamos confiar e descansar nele. E avaliar o nosso tempo e identificarmos o seguinte: o tempo que você já tem de vida cristã, você evoluiu na sua vida cristã? Você amadureceu na sua vida cristã? Você se tornou um homem ou uma mulher de maior fé? Um homem ou uma mulher de mais intimidade com Deus? Um homem ou uma mulher de mais compreensão das Escrituras? Meus irmãos, que triste é ver alguém que já está caminhando no Evangelho e continua engatinhando. É normal isso? É normal você ver uma criança que vai crescendo, chega na fase adulta e continua engatinhando? É normal? É normal, meus irmãos, nós vermos homens e mulheres adultos de 50 anos tomando mamadeira? Leitinho? Não, não é normal.
Só que na vida espiritual tem cristãos que agem exatamente dessa maneira. Só falta sair o gugu dadá. Chora, esperneia, reclama. Ah, porque desse jeito eu não quero, eu não brinco mais. Irmãos, às vezes não é dito dessa maneira, mas as atitudes falam dessa maneira. Deus faz a sua parte, nós temos que fazer a nossa. Deus não vai falar para você assim, meu filho, cresce. Não vai fazer você crescer assim, instantaneamente, do nada. Nós precisamos crescer e buscar, nós temos que fazer a nossa parte. Espiritualmente, buscar, estudar a palavra do Senhor, lermos, desenvolvermos a nossa fé, amadurecermos a nossa fé, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, com a maturidade espiritual de Jesus. Você pensou nisso? Você poder olhar para a vida, olhar para as pessoas, olhar para os desafios, para as dificuldades, sob a ótica de Jesus, pensar como Jesus pensa, andar como Jesus andou, ensinar como Jesus fez. Isso é algo que deve ser buscado por todos nós. Mas óbvio que é um grande desafio, mas não podemos aceitar nada menos do que isso. Vindo a plenitude dos tempos, Deus preparou o tempo, Deus preparou as oportunidades para que o mundo recebesse Jesus, assim como na sua vida também Deus tem trabalhado na sua história, Deus tem trabalhado no seu calendário. E amados, em nome de Jesus, chega o tempo de todos nós crescermos ainda mais na fé, de avançarmos mais na fé, de assumirmos maiores compromissos com Deus. É lamentável, queridos, quando nós vemos cristãos que já têm um certo conhecimento da palavra de Deus, continuam colocando outras prioridades que não são o reino de Deus. E meus irmãos, se a gente não tomar cuidado, tem muita coisa para ser colocada na frente de Deus. E alguns usam um bom argumento, mas é a família, é o esposo, é a esposa, é os filhos. Meus irmãos, Jesus vai dizer o seguinte: aquele que não negar a pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, por amor de mim, não é digno de mim. Presta atenção nisso. Obviamente que quando alguém ama a Deus sobre todas as coisas, ele vai ser um marido diferente, vai ser uma esposa que vai amar os seus filhos, que vai amar o seu marido de uma forma diferente. Esse é o aspecto que nós temos que entender, queridos. Quanto tempo nós temos dedicado às questões espirituais? Você consegue compreender que tudo que está na sua volta está relacionado ao espiritual? Meus irmãos, tem gente que acha que, por exemplo, vida material, financeiro, dinheiro, é como óleo, não se mistura com água. Essa parte eu resolvo, essa parte eu administro. Mas a vida espiritual? Não, a vida espiritual é no domingo, quando eu vou para o culto, lá eu oro, eu canto, ou eu vou no PGM durante a semana. Então minha vida espiritual, ela tem momentos de espiritualidade, ela tem momentos de adoração. É por isso que a gente ainda não achou um termo melhor para dizer que no culto nós temos um momento de louvor, um momento de oração, um momento de ofertório, mas na verdade, irmãos, na essência está tudo junto, está tudo ligado, tudo relacionado, interligado. O teu casamento, o teu trabalho, a política, a economia, esse negócio, meus irmãos, de que política, como é que é? Política, religião, e futebol não se discute, é discutível. Como cristãos, nós temos que ter posicionamento político, nós temos que ter posicionamento com relação à religião, à nossa fé, o que nós cremos, o que nós professamos. Nós temos que ter posicionamento, meus irmãos, sobre todas as coisas da vida. Precisamos, meus irmãos, não agir como ETs, pessoas que mais denigrem o Evangelho do que outra coisa. Precisamos mostrar, meus irmãos, para o mundo que nós temos massa encefálica, que a gente pensa, que a gente argumenta, que a gente estuda, que a gente analisa, reflete e decide.
com base naquilo que nós entendemos ser o melhor. No tempo certo, Deus sempre age no tempo certo. Não chega adiantado, não chega atrasado. Agora, nós muitas vezes perdemos a oportunidade de estar no tempo certo. Perdemos a oportunidade de cuidar dos nossos filhos. É interessante, meus irmãos, que muitas vezes nós nos perdemos até bem intencionados. Eu cometi alguns erros na criação do Gabriel, que a gente tentou evitar, temos tentado evitar com a Laura. Graças a Deus a experiência nos ajuda a crescer em algumas coisas. Mas uma das questões foi que, início de ministério, Gabriel sempre ficava no meio da igreja. A Neuza, na época, igreja pequena, era ela que dirigia louvor, então praticamente todo culto ela dirigia louvor e eu pregava, dirigia louvor e eu pregava, dirigia louvor e eu pregava. E isso foi por anos. E muitas vezes a gente não dava atenção que o Gabriel precisava por causa da vida, da correria, da igreja, aquela coisa toda. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que a gente às vezes perde a oportunidade até achando que está fazendo a coisa direito. Precisamos ter discernimento, discernir o nosso tempo, discernir tudo que fazemos, porque existem coisas, irmãos, que a gente não vai ter outra oportunidade. Eu não posso voltar lá naquela época, quando o Gabriel tinha 3, 4, 5 anos. Não posso mais voltar lá. Mas eu preciso ser sábio e aprender. Deus me deu a oportunidade de ter mais uma menina que hoje está com 3 anos. Então, seria burrice da minha parte cometer os mesmos erros que eu cometi com o Gabriel. Quantas oportunidades você já perdeu na vida? Quantas oportunidades você já perdeu porque faltou a percepção, o discernimento, o time daquele momento, daquela hora? Meus irmãos, a gente precisa estar atento para valorizarmos aquilo que precisa de fato ser valorizado. Há muitos que no momento do velório choram e choram e choram. Nem sempre é porque não terão mais a pessoa, mas é de arrependimento, porque não viveram a oportunidade que Deus deu antes, porque não pediram perdão para aquela pessoa no tempo que Deus deu, porque não falaram eu te amo para o pai, ou para a mãe, ou para o irmão, ou para a irmã antes. Recebi uma mensagem de um amigo meu dizendo assim: rapaz, eu gostava tanto do pastor Kaiser, eu não sei se eu deixei isso muito claro para ele. Mas já foi. Entende, irmãos? A gente precisa estar atento, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. O tempo não é algo que a gente controla. E aí a gente gasta tempo e mais tempo se preocupando com dinheiro, com coisas e coisas e coisas, e não temos tempo para sentar, tomar um sorvete com os nossos filhos, comer uma pipoca, brincar, rolar no chão, estar com as pessoas que amamos, estar com os nossos pais que já estão em idade avançada. Depois não adianta chorar. Então vamos aproveitar o tempo, porque o tempo é hoje. Deus faz a sua parte no tempo. Segundo lugar, meus queridos, Deus faz sempre a sua parte de modo, o que vocês acham? Perfeito. Deus sempre faz a sua parte de modo perfeito. Olha ali, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Isso significa o seguinte, irmãos, que Deus não somente separou o tempo certo, mas Ele fez da maneira certa. Jesus, Ele veio dentre o povo de Israel, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, da religiosidade. Jesus, Ele veio para resgatar aqueles que estavam debaixo da religiosidade. O que Deus vem nos mostrar nesse texto, meus irmãos, é que Ele preparou inclusive o conceito, a teologia, a religião para receber Jesus. Quando Jesus vem, já existia um conceito de eternidade,
já existia um conceito mais elevado da questão da divindade. O logos, que é um conceito grego, que vem lá desde a filosofia grega, é utilizado por João justamente para dizer lá em João capítulo 1, verso 1, que no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. O que era esse logos? Logos era a expressão filosófica grega que se referia à criação e à plenitude de todas as coisas, à perfeição da criação. Então, eles não sabiam exatamente dizer como as coisas foram criadas, como elas existiram, mas eles criaram esse termo, e esse termo está se referindo a Jesus. Então, Jesus, ele é a personificação. O apóstolo João vai nos ensinar isso dessa maneira, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. É uma expressão lá de Gênesis capítulo 1, verso 1, e João vai antes disso. Ele vai falar que o Logos estava antes disso. Então Jesus, ele vem antes da criação, porque ele faz parte da própria Trindade, é o próprio Deus encarnado. Veja como tem teologia nisso, irmãos. De modo perfeito, o próprio Deus, o perfeito Deus se fez carne e habitou entre nós. O perfeito Deus se esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. Então aquilo que Deus sempre faz, ele faz de forma perfeita. Aquilo que nós fazemos nem sempre é perfeito. As nossas escolhas nem sempre são as melhores. Por isso, meus queridos, nós precisamos pedir e clamar que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que aconteça aqui entre nós a vontade de Deus. Que o que eu penso, o que eu sinto, as minhas vontades, o meu ser, é algo que já está sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu começo a pensar como Deus pensa, eu começo a sentir como Deus sente, eu começo a olhar sob a perspectiva de Deus e não do homem. E aí eu começo a ver as pessoas, o semelhante, de uma forma diferente. E aí eu trato melhor as pessoas, eu amo as pessoas porque eu amo a Deus. Deus sempre faz a sua parte de forma perfeita. Às vezes, queridos, pode parecer que não, mas a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas nem sempre é fácil, porque a nossa vontade às vezes quer se sobressair à vontade de Deus. E se nós não estivermos atentos, acabamos tomando decisões com base nos nossos preceitos, nas nossas vontades, no nosso egoísmo, e sofremos por causa dessas decisões erradas. Deus faz tudo de forma perfeita. Irmãos, olha que coisa linda aquela imagem. Deus criou o mundo de forma perfeita. E aí vai lá o ser humano e estraga tudo. Não adianta, meus irmãos, fazendo um parênteses aqui, se enganjar em campanhas ecológicas aí para salvar os tigres de Bengala ou as baleias lá não sei de onde. Ah, pastor, quer dizer que o senhor não é favorável ao cuidado? Obviamente que não, irmãos. Se tem um povo que tem que cuidar da natureza, que tem que tratar bem os bichinhos, é o povo de Deus, sabia disso? Nós temos que ser os primeiros a defender o correto uso, por exemplo, do lixo. Já pedi para o nosso patrimônio, cadê o Christian? Já pedi para o Christian, prepara aquelas lixeiras lá, como é que é? Plástico, reciclável, resíduo, parará. Nós temos que dar exemplo desse negócio, irmãos. É na verdade. Agora, não se engane, irmãos, o mundo vai acabar. Essa terra vai ser destruída por causa do pecado. Nós temos que estar fazendo a nossa parte. Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Terceiro lugar, meus irmãos, Deus sempre faz a sua parte. E agora o último destaque, para o nosso bem. Deus sempre faz a sua parte para o nosso bem, pensando em nos alcançar. Versículo 5: para resgatar os que estavam debaixo da lei,
a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Aleluia. Nós não somos mais escravos, irmãos, mas somos filhos. Filhos de Deus. O escravo não sabe o que faz o seu senhor. E Jesus diz assim, eu já não mais os chamo de escravo, mas de amigos. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Deus sempre faz a sua parte para o nosso bem, mesmo que sejam coisas que num primeiro momento pareçam ser difíceis. A lógica é a mesma daquela que os pais agem para com seus filhos. Um filho pede um revólver para brincar, o pai vai dar? Em sã consciência, é óbvio que não, porque ele sabe que aquilo vai fazer mal. Um pai e uma mãe consciente cuidam da alimentação dos filhos, insistem para que eles comam as benditas das saladas e dos legumes, não é verdade? Por quê? Porque é necessário, porque faz bem, porque precisa. Agora, que uma batata frita é mais gostosa que uma alface, não tem que discutir, né? Alguns já vão dizer assim, não, eu prefiro alface. Ah, então tá bom, eu prefiro a batata frita. Aí a gente tem que administrar essas situações, né? Mas, irmãos, não é que Deus não queira, veja essa situação aqui. Não é que Deus não queira que eu coma batata frita. Agora, se eu comer batata frita, McDonald's todo dia, o que vai acontecer comigo, irmãos? E não vai demorar muito. Tudo tem que ter limite, a gente tem que saber dosar as coisas da vida. De vez em quando não tem problema. Agora, todo dia vai dar problema. Deus se preocupa com o seu bem-estar. Por que a gente orienta, meus irmãos, a pessoa não depender de vícios de nenhum tipo? Nem de tabaco, nem de maconha, nem de qualquer droga que seja, porque causa dependência, causa escravidão. E não adianta vir com essa balela que eu paro quando eu quiser. Ah, é? Então tá, pare então agora e não faça mais isso. Não é bem assim. A pessoa se torna escrava, mesmo sem querer. Em Cristo Jesus nós somos verdadeiramente livres. Nós somos herdeiros de Deus, nos tornamos herdeiros de Deus. Então, queridos, Deus sempre faz a sua parte, pensando no nosso bem, no tempo certo e de maneira perfeita. E a maior prova é que Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A imagem não aparece tão bem, mas o menininho está fazendo assim para você. Deus sempre faz a parte dele. E você, está fazendo a sua? Nós estamos fazendo a nossa parte, irmãos. O que cabe a nós, pastor? Resumindo, queridos, a Bíblia vai nos dizer, em primeiro lugar, é necessário crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É necessário reconhecer que somos pecadores e que precisamos da graça de Jesus. É necessário se arrepender dos nossos pecados. É necessário continuarmos buscando a Deus de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí o texto vai dizer o seguinte: e serei achado de vós. Aleluia. Vamos colocar em pé nesse momento e entoarmos a Deus um cântico que fala justamente dessa mensagem centralizada na pessoa de Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Jesus se entregou por você, Jesus fez a parte dele e fez bem feito. E ele cumpriu a sua obra e ele foi até o final. Ele foi obediente até a morte de cruz. A nossa parte, queridos,
é reconhecer a grandeza, a soberania, o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. De confessarmos e reconhecermos que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus, meus irmãos, nós podemos até fazer algumas coisas. Nós podemos trabalhar, podemos conquistar alguns bens, podemos tentar cuidar dos nossos filhos. Com muito esforço, com muita dedicação, alguma coisa boa a gente vai conseguir fazer. Mas tudo isso, meus irmãos, vai ficar restrito a essa terra. Tudo isso vai ser apagado, assim como quando alguém escreve nas areias do mar, da praia. As ondas vêm e levam e ninguém sabe o que lá estava escrito. Ou como disse o pregador em Eclesiastes, correr atrás do vento. A gente nunca vai conseguir alcançar. E a gente vai olhar para trás e a gente vai ver que o vento levou o que nós tentamos alcançar. O que você está construindo? O que você está buscando? Você pensa em desfrutar de uma vida plena, cheia de regalias e coisas boas dessa vida? Tem que te dizer que você dificilmente vai chegar aos 80. Mais difícil ainda é chegar nos 90. Nos 100, então? 120? Dá para contar. E depois? Adianta existir por 80, 90, 100 anos e na eternidade ser condenado à morte eterna? Estar separado de Deus eternamente? Com certeza não. Louve a Deus com essa canção e reflita na sua parte. Seja sempre exaltado,
Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus. Convido você a fechar os olhos, nós vamos orar. Deus fez a sua parte, no tempo certo, de forma perfeita, pensando no seu bem. Deus continuará fazendo a parte dele, cuidando de nós, derramando sobre nós a sua graça, o seu amor, a sua unção. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é reconhecer a grandeza desse Deus, a majestade desse Deus, dobrarmos os nossos joelhos e nos prostrarmos diante do Senhor, dizendo: Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Dizer: Deus, eu estou aqui para te adorar, para te exaltar, eu quero fazer somente a tua vontade. Você tem feito a sua parte no que se refere à vida espiritual? Você já reconheceu a Jesus Cristo, Filho de Deus, como o único Senhor e Salvador da sua vida? Essa é a decisão mais importante que você tem a tomar na sua vida, na sua história. Alguém nessa noite que deseja reconhecer a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão, eu gostaria de orar por você nesse momento. Corajosamente decida por Jesus. Ele está olhando para você, Ele está olhando para a sua realidade, Ele quer te abençoar, Ele quer que você seja um filho dEle, não mais escravo das coisas deste mundo, mas filho dEle. Alguém que deseja, levante a sua mão. Deus abençoe, meu irmão, amém, glória a Deus. Mais alguém, levante a sua mão, gostaria de orar por você. Deus abençoe, jovem, amém, Deus abençoe, querida. Louvado seja o nome do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, qual tem sido a sua parte? Ah, pastor, minha parte é entregar o dízimo, minha parte é orar, minha parte... Irmãos, qual tem sido a sua parte? Você tem feito tudo o que você poderia fazer? Pergunta difícil essa, né? Mas é que é o seguinte: Deus fez tudo o que Ele podia fazer por você. Não tem obra imperfeita nas mãos de Deus. Será que nós temos feito tudo o que nós podemos fazer? Você deseja que se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero, Pai, conta comigo, Deus. Quero voltar para os teus caminhos, eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar neste caminho perfeito, na tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Alguém que deseja tomar essa decisão nessa noite, levante a sua mão, gostaria de orar por você. Deus abençoe, querida. Amém. Mais alguém? Levante a sua mão. Deus abençoe. Amém. Reconciliação, cura, se colocar na presença de Deus. Mais alguém? Amém. Deus nos abençoe, querido. Glórias sejam dadas ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai bendito e amado, graças a Ti, Pai, nós te damos. Glórias a Ti nós rendemos.
Aleluia, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Muito obrigado porque nós podemos reconhecer, a Deus, a Ti como o único Deus, Criador do céu e da terra, nosso único Senhor e Salvador, e rendermos a Ti a nossa vida e a nossa adoração. Eu conheço estes irmãos e irmãs que sinalizaram, entregando suas vidas a Cristo Jesus, reconciliando-se contigo, e eu rogo que o Senhor os abençoe, Pai, poderosamente, para que eles marchem em direção, a Deus, a Tua palavra, em obediência, e confiem, a Deus, suas vidas a Ti de todo o seu coração. Ó Deus, muito obrigado por cada filho Teu que aqui está. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz herdeiros, ó Pai, para todo sempre. Não mais escravos deste mundo, não mais escravos do pecado, não mais escravos de Satanás, mas livres pelo sangue de Jesus, livres pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Santo é o Teu nome, Pai, e que todos aqui possam viver essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E é neste nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que este nome, o nome de Jesus, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Glórias sejam dadas a Ti, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar. Estamos finalizando nosso culto, queridos. Rapidamente ali alguns avisos. No próximo domingo teremos a cantata especial de Natal, cantata Alegria. Eu tenho os cartazes ali. Ajude você que recebe aquelas mídias eletrônicas no WhatsApp ou no Facebook. Irmãos, faz tempo que eu estou para dizer isso. Compartilha isso nas suas redes sociais. Eu vejo que tem alguns comunicados da igreja, por exemplo, da cantata. Pouca gente compartilhou. Então, por favor, bomba esse negócio aí nas redes aí. Faz o negócio alcançar aí mais de 1000 curtidas e coisas do gênero lá, tá bom? Ajuda a divulgar, porque com certeza pessoas vão ser abençoadas. Então, no próximo domingo, pela manhã e à noite, ore pelos cantores, que chique, né? As cantoras, coristas, né? Que vão estar se apresentando, para que o nome de Jesus seja exaltado. A cantina dessa noite, meus irmãos, uma parte dela vai ser revertida para o Ministério de Mulheres e também para a campanha da construção da igreja. 2 de janeiro estaremos aqui fazendo um mutirão para ampliarmos aqui o nosso palco, estendermos nosso palco para dentro do batistério. No próximo domingo também teremos batismos à noite, no culto da noite teremos batismos, uma mensagem evangelística, cantata e batismos. Também é importante dizer que provavelmente no último domingo do mês nós teremos mais um batismo também. Sabe por quê, meus irmãos? Porque dia 2 de dezembro o batistério vai ser fechado. Então temos que aqueles que querem se batizar desse batistério aqui, irmãos, não dá para esperar mais não. A porta está se fechando. A porta da graça desse batistério aqui vai abrir, né, Cristian? Vai abrir, tá? Como é que vai ser os batismos no ano que vem, irmão? Só Deus sabe, né? Mas existem algumas alternativas aí. Mas nesse batistério é só mês de dezembro desse ano. Irmãos, mais algum recado? Encerramento do encontro das mulheres, terça-feira. A irmã Marlis pediu para avisar que é para as irmãs trazerem um pratinho de doce de salgado. E na quinta-feira também tem o encerramento da Idade de Ouro. Queridos, que Deus abençoe a todos. Vão na paz de Jesus. Temos alguém nos visitando pela primeira vez? Pela primeira vez com a gente aqui? Pela primeira vez não, né? A fichinha, bem lembrado, irmã. Por favor, você já preencheu o plebiscito? Sim ou não? Então entregue lá para o irmão Erudice, entregue ali para a irmã Ivani, lá atrás. Qualquer coisa deixa no gasofilácio aqui também. Coloque o seu voto na urna, tá bom? Irmãos, feche os olhos, vamos encerrar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com a igreja desde agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Vão na paz de Jesus. Uma excelente semana na presença do Senhor.